Voltou, Bem, nós voltamos a conversar com a professora mestre em Sociologia, Jaqueline Quarezemin. Professora, nós estávamos falando sobre a questão do impacto do julgamento do Mensalão nessas eleições. A senhora acha que não teve esse impacto tão forte, foi mais minimizado durante a campanha? Por quê? Então, o Mensalão, na verdade, ele ocorreu há 7 anos atrás. Quer dizer, havia quem tinha que se indignar socialmente, a sociedade como um todo, ela se indignou daquele período. Nada foi encaminhado, não é? E hoje, a retomada desse julgamento, que não cabe aqui nós discutirmos o mérito, não é, da posição do Supremo Tribunal, enfim, a questão é que não se sabe ainda quanto ele impactou. Agora, no resultado da eleição, ele não teria impactado. Por quê? A ideia era justamente usar o Mensalão para que desmantelasse ou mesmo caracterizasse as candidaturas do Partido dos Trabalhadores, vinculadas, então, a todo o processo. E eu penso que isso caracteriza, inclusive, uma vitória do Partido dos Trabalhadores. Por quê? É um processo de demonização constante que isso faz com que as pessoas percebam, como assim? Não é? Talvez a gente tenha que tentar entender que a maioria da população, ela recebe essa informação dos grandes meios, dos formadores, não é? E ela não consegue fazer esse filtro. Afora isso, eu vou colocar um aspecto que até tem sido polêmico e tal, quando levanto, mas eu acho que é importante. Durante muito tempo, teve uma audiência muito alta, uma novela, não é, na maior emissora de televisão do país, novela das 21 horas. Então, de certo modo, a identificação, e daí a audiência daquela novela, a identificação da maioria da população com aquele evento, que era a novela, eles queriam mais tentar entender aquele processo e condenar aquelas pessoas, porque ali você tinha uma situação real onde essa população poderia intervir, não é? Porque ela está ligando ali o canal de TV. Agora, na eleição, que é um processo político, onde o PT foi atracado, e aí tem que ver que a sociedade, ela reconhece o PT, e ainda que não vote, mas ela reconhece o Partido dos Trabalhadores como parte do processo de democratização do país, afora todas as políticas nacionais, e é importante que se frise isso, os indicadores vêm melhorando, a maioria dessa população, antes excluída, não é? Agora ela consegue, de algum modo, se inserir e ter acesso aos bens da vida. Então, você não pode descartar todos esses elementos que são sociais e achar que ou determinados grupos de mídia, grande mídia, porque foi isso que aconteceu. Aqui a gente está falando em âmbito de Brasil, eu quero falar alguns aspectos aqui de São Paulo. TV Gazeta, por exemplo, teve a semana inteira com debates batendo na questão do Mensalão. A TV Cultura... Professora, eu vou ter que chamar a Brasília, que eles estão pedindo para mim, daqui a pouco a gente volta, okay. Tá bom? Catiuxa, é com você. A gente tem novos números aqui. Vamos, acho que é Vitória, vamos lá? Não dá nome, não, senão dá um rolo. Vitória, no Espírito Santo, nós temos 90,44% das urnas apuradas até agora, 51,97% dos votos para Luciano Rezende, do PPS, e para Luiz Paulo, do PSDB, 48,03%. Novos números. Juiz de Fora, Minas Gerais, 15,52% das urnas apuradas. Bruno Siqueira, do PMDB, 56,15%. Margarida Salomão, do PT, 43,85%. São Paulo, vamos a São Paulo, novos números. Agora, quantos por cento? Nós temos 8,79% das urnas apuradas até o momento. Fernando Haddad, do PT, tem 56,46% e José Serra, do PSDB, 43,54% dos votos até agora. Na medida em que as urnas vão sendo apuradas, há uma variação percentual dos dois candidatos. Ribeirão Preto aí está, interior de São Paulo, 2,44% das urnas apuradas. Darcy Vera, do PSD, tem 52,76% dos votos. E Duarte Nogueira Júnior, do PSDB, 47,24%. Temos novos números, vamos para Vitória, já eleito. Vitória, no Espírito Santo, nós temos já o prefeito eleito, 100% das urnas apuradas. Luciano Rezende é o novo prefeito, ele teve 52,73% dos votos, Luciano Rezende do PPS, e ficou em segundo lugar, ficou com 47,27%,
Luiz Paulo, do PSDB. Então vamos para o perfil de Luciano Rezende, do PPS, novo prefeito de Vitória. Luciano Rezende, do PPS, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, tem 40 anos e é casado. É médico com especialização na área esportiva. Foi vereador 4 vezes, secretário municipal de saúde e de educação e secretário estadual de esportes. Está no primeiro mandato de deputado estadual. Promete fazer concursos públicos nas áreas de saúde e de educação. Esse resultado de Vitória, de certa forma, surpreendeu. Surpreendeu porque o candidato derrotado já havia sido prefeito de Vitória com uma excelente aprovação e que faz parte de um mesmo grupo político, que tem também o governador Casagrande, que tem também o ex-governador Paulo Artung, enfim, todos eles com grande popularidade. Então surpreende e pode indicar talvez algum tipo de desgaste, né, desse grupo político que domina o Espírito Santo já há pelo menos aí quase 20 anos. Nós temos outros números também do Espírito Santo. Cariacica também eleito, 74,71% das urnas apuradas, mas nós já temos o resultado, não dá mais para virar o jogo. Prefeito eleito Geraldo Juninho, do PPS, está até agora com 85,48% dos votos, já está eleito. E Marcelo Santos, do PMDB, tem até agora 14,52%. Então vamos ao perfil de Geraldo Juninho, do PPS, novo prefeito de Cariacica. Juninho, do PPS, nasceu no Rio de Janeiro, tem 42 anos e é casado. É formado em Educação Física, foi secretário municipal de Cultura e é vice-prefeito. Promete construir um hospital em parceria com o governo do estado. Bom, o resultado de Cariacica tem semelhança com o resultado de Vitória. Em ambas as cidades foi vitorioso o PPS. No plano local, Luciano, você falava de um possível desgaste do grupo que está no poder. Não é? Agora, no plano nacional, o PPS se alinha na oposição. Isso significa o quê? Bom, me parece que o Espírito Santo se tornou o principal estado para o PPS, né? Enfim, nacionalmente falando. O PPS é um partido que, no balanço geral do primeiro turno, ele ficou exatamente onde ele estava. Ele teve exatamente o mesmo número de prefeituras que ele tinha obtido na eleição passada, né? Ficou estagnado. Então, especialmente com Vitória, certamente essas eleições vão transformar o Espírito Santo no polo mais importante para o partido e deve ter algum investimento de lideranças nacionais ali para, de repente, construir a partir dali, tal como o Democratas talvez possa fazer em Salvador, construir a partir dali algum tipo de retomada, algum tipo de reconstrução partidária. Novos números, vamos a novos números. Cascavel também, prefeito eleito lá no Paraná, 92,74% das urnas apuradas. E até agora, Edgar Bueno, do PDT, prefeito eleito, está com 55,82%. E professor Lemos, do PT, 44,18%. Então vamos ao perfil de Edgar Bueno, do PDT, novo prefeito de Cascavel, no Paraná. Edgar Bueno, do PDT, nasceu na cidade de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, tem 64 anos e é casado. É empresário, foi deputado estadual 3 vezes, prefeito de Cascavel de 2000 a 2004 e é o atual prefeito. Promete ampliar a rede de atendimento à saúde. Vamos voltar ao Espírito Santo com o resultado de Vila Velha. Lá também já há prefeito eleito. Apuradas 94,39% dos votos, Rodney Miranda, do DEM, é o novo prefeito de Vila Velha, com até agora 55,21% dos votos. Neucimar Fraga, do PR, 44,79% dos votos. Vamos ver então o perfil do novo prefeito de Vila Velha, no Espírito Santo, Rodney Miranda. Rodney Miranda, do DEM, nasceu em Brasília, tem 48 anos e é casado. É formado em administração de empresas e direito. Foi secretário estadual 3 vezes e é deputado estadual. Promete mais projetos sociais e culturais. É importante corrigir, na verdade, trata-se de Rodney, não Rodney, como eu havia dito. Ganhou um candidato do DEM.
Pois é, a região Importante. metropolitana de Vitória é a região mais oposicionista do Brasil, né? Com o PPS e o Democratas, enfim, vencendo cidades E é uma importantes. importante vitória para os democratas, né? Bom deixar isso claro. Claro, exatamente. Porque o partido perdeu uma quantidade enorme de prefeituras, ficou com cerca de 270 e tinha quase 1.000, né? Portanto, esse resultado, de certa forma, é uma tábua de salvação, ainda que pequena, não tão grande quanto Salvador, Mas ajuda, certamente. né? De Não, alguma claro, forma. porque essas cidades, elas são importantes, porque são cidades médias e numa estratégia de longo prazo, elas podem servir de vitrines políticas. Por exemplo, isso foi o que o PT fez durante seu processo de crescimento. Ele ganhava uma cidade média, investia ali bastante para fazer uma gestão que tivesse condições de ser exportada para o restante do Brasil como um modo PT de governar, e isso acabava levando a novas eleições. Eu acredito que o Democratas, numa situação na qual ele se encontra, ele tem que ter uma capacidade de coordenação partidária para poder fazer isso também. Investir nessas cidades e buscar um jeito Democratas de governar, vamos dizer assim, para poder, aí sim, voltar a ter algum tipo de identidade nacional, que foi o que foi perdido, né, depois que ele foi para a oposição. Vamos voltar a São Paulo com Florestan Fernandes Júnior. Florestan? Bom, Guilherme, eu continuo aqui com a professora Jaqueline Quarezemin. Professora, a senhora estava falando, uma hora que eu lhe interrompi por causa dos números, né? Sobre a questão do impacto do julgamento do mensalão na campanha eleitoral. A senhora estava falando que... Então, dos grandes meios, né? Os grandes meios utilizaram mesmo muitas estratégias para tentar colocar o mensalão à frente do processo eleitoral. Ocorre que, num contexto eleitoral, ele foi dimensionado. O mais importante era a eleição, não é? Afora que o processo que ocorreu antes, não é? E eu estava falando justamente isso na hora que houve a interrupção. Quem se indignou naquele contexto. Hoje as pessoas querem sim acompanhar, o Supremo está fazendo a sua parte. Agora, o que os grandes meios fizeram como estratégia, por enquanto, que é principalmente tentar atacar aqui São Paulo, não é, onde a disputa ficou mais acirrada entre forças do PT e forças do PSDB. Então, aqui, por enquanto, é uma estratégia que se mostrou equivocada, não é? Até porque esses meios entram em todos os domicílios com pessoas de todas as preferências partidárias ou até mesmo sem preferência. Então, eles não podem assumir uma posição política, porque se são meios de comunicação, tem um objetivo que é informar a população. Agora, a ideia ali foi formar uma opinião, não é, em cima da questão do mensalão, para ficar contrária a candidaturas do PT, não só em São Paulo, mas em todo o país. Então, como estratégia, eu acredito que deu errado. Isso é uma vitória da democracia, porque os meios de comunicação, eles têm que sim estar a serviço da sociedade e não de grandes grupos a quem interessa, de algum modo, participar da política. Quer dizer, quando a situação é favorável, então todo o discurso é aberto, as pesquisas são divulgadas. E quando a situação não é favorável para quem, de algum modo, não dirige esses meios, então ela acaba sendo, de algum modo, ela não aparece. Eu acho isso, assim, perigoso, não é? Certo. Bom, vamos ver se tem mais números de São Paulo aí. Vamos ver as urnas apuradas. 18,61% das urnas apuradas. Fernando Haddad tem 55,98% dos votos. E José Serra, 44,02%. O colégio eleitoral em São Paulo é muito grande e provavelmente deve ser as últimas cidades a conseguir fechar o resultado definitivo. Mas também continua dentro da previsão do boca de urna. A senhora acha que daqui para frente vai haver essa renovação em todos os partidos? Porque eu estava vendo aqui agora há pouco, a maioria dos prefeitos que estão sendo eleitos, eles têm menos de 50 anos, a grande maioria tem menos de 50 anos. Eu só acho que isso já é um sinal de renovação? É um sinal de renovação, é extremamente importante, porque ficaram a maioria das grandes capitais jovens, em torno de 35 a 45 anos, ou enfim, menos de 50. Os partidos médios, como a gente já tinha referido antes também, os partidos médios crescendo. Isso faz com que, nas próximas eleições, nós tenhamos disputas mais acirradas, porque isso também é uma característica de pessoas mais jovens. E é importante isso na política brasileira, porque nós temos grandes nomes e não se formou
novos líderes. Novas lideranças. Lideranças. Então, o que está aparecendo agora é que esses jovens deles podem colocar uma outra possibilidade. A questão dos partidos médios eu acho também um aspecto interessante. Eu falo de partido médio, PDT, PMDB e o próprio PPS, não é, que tem ganho em alguns lugares. Isso tende a recompor as forças, não é, aqui, no caso, para 2014. E eu sou contrária, terminou uma eleição, já começar a pensar um cenário para 2014, mas é difícil também não falar, não é, que haverá essa recomposição. Já aqui em São Paulo, eu acredito que o PSDB vai ter que reestruturar. Porque, como também já foi falado, o PT ganhou aqui na região metropolitana, tem mais número de cidades. No interior tem um ganho maior aí para esse campo em torno de Haddad, do Alckmin. Mas eu acredito que o José Serra vai assumir uma posição importante dentro do PSDB, no caso um cargo importante, porque ele tem que ficar no cenário político. Ele é ainda um nome forte aqui, junto com o Alckmin e talvez com, nós falamos, não é o outro nome? Fernando Henrique? Não, enfim... o senador. O senador Aloysio Nunes. Eu acho que teriam 3 nomes fortes. Também acho que se o Alckmin prevê que pode não vencer Dilma, Bom, então vamos lá. Vamos para Maringá, ver os números de Maringá. Parece que encerrada a apuração, o novo prefeito eleito é Roberto Pupim, com 53,03% dos votos, e Enio Veri, do PT, teve 46,97% dos votos. Vamos ver, então, o perfil do prefeito eleito de Maringá. Carlos Roberto Pupim, do PP, nasceu em Jandaia do Sul, tem 58 anos e é casado. É pecuarista e advogado. Foi vice-prefeito de Maringá por 2 vezes. Promete instalar câmeras pela cidade para aumentar a segurança. Tá certo, daqui a pouco então a gente volta com mais informações e com a cobertura completa das eleições. Nós vamos por um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com eleições 2012 aqui na TV Brasil.